Olá, eu sou André Bueno, fotógrafo, educomunicador e pesquisador. O tema da minha apresentação será Fotografia e Identidades, Expressão Pessoal e Representação Social. Tema este que foi o tema da minha pesquisa de mestrado, realizada com orientação da professora Cristina Costa, na Escola de Comunicações e Artes, em São Paulo. Bom, meu interesse pelo tema se deu, primeiramente, a partir da minha atuação como fotógrafo, a partir da minha produção autoral, sobretudo realizada no extremo sul de São Paulo, na região do Grajaú e Parelheiros, que é uma região onde eu vivo, né? Ao iniciar uma produção que já leva mais de uma década, ao longo do tempo eu passei a perceber que a minha narrativa acumulada ao longo dos anos com essas imagens, ela me despertou um senso de pertencimento e um senso de identidade que eu não tinha antes da fotografia. Ou seja, o meu olhar para o território, ele se transformou com o passar dos anos na medida que eu vim documentando os movimentos culturais, o território, suas peculiaridades, o que me despertou uma noção e um olhar para essa identidade local que também passei a considerá-la como uma identidade pessoal e também regional. Ao desenvolver esse trabalho, o meu olhar para a identidade, para a questão da relação entre identidade e fotografia, pode-se dizer que ele foi aflorado. Por volta de 2012, eu realizei uma pesquisa de especialização sobre fotografia e educomunicação, no qual meu objetivo foi entender o impacto das oficinas fotográficas que eu realizava com a juventude. Naquele momento, eu já pude entender que a relação entre fotografia e identidade mostrava-se evidente na medida que os jovens, ao fotografar a região onde morava, manifestavam em seus discursos essa consciência ou percepção identitária para o seu território, principalmente no desenvolvimento do senso de pertencimento daquela região. Então, foi aí que o meu interesse pelo tema também se desenvolveu ainda mais e posteriormente eu vim a desenvolvê-lo mais profundamente na minha pesquisa de mestrado que eu falei no início da minha apresentação. Porém, a questão da identidade hoje, principalmente da representação de identidades, ela se torna muito evidente com acesso às redes e aos meios de produção audiovisuais, na medida que qualquer sujeito maquinado, empunhado de uma câmera, passa a construir suas narrativas como uma forma de expressão de sua visão de mundo, de suas histórias pessoais, de suas narrativas pessoais. Então, o protagonismo de novos fotógrafos, cidadãos comuns, não necessariamente profissionais, também foi uma questão que me chamou a atenção e aumentou ainda mais o meu interesse para abordar esse tema que, ao meu ver, ele é interessante não só para mim como produtor, mas também como pesquisador que tem um olhar para uma tendência da atuação do sujeito comum, do sujeito que não está preocupado com rótulo profissional ou amador, mas simplesmente ele passa a mostrar o seu cotidiano imageticamente. Porém, esse estudo me levou a entender que pensar a fotografia e a identidade é também pensá-la em três vertentes dessa relação entre fotografia e identidade. Primeiro, a fotografia como uma forma de representação, seja uma representação individual ou coletiva, baseada num grupo ou num indivíduo que você fotografa. A fotografia que é uma fotografia mais voltada para si, para o autor, para o produtor, que é a fotografia como um meio de expressão pessoal, que é a fotografia do autor, mas também como nós nós fotógrafos, desenvolvemos uma identidade fotográfica e artística ao longo da vida, né? Ao longo do tempo, na medida que se desenvolve uma linguagem fotográfica ou uma identidade fotográfica particular, que é uma identidade construída. Ou seja, a fotografia, por lidar com o simbólico, por sua representação simbólica, ela está sempre ligada à questão do inconsciente, do imaginário,
Questão essa que é muito presente na pesquisa de Stuart Hall. Ao pensar a fotografia, ao pensar a formação da identidade como parte de um processo inconsciente imaginário, ou seja, como uma representação também, que se dá no inconsciente, né? A construção dessa identidade, que ela é também imaginária, mas também pode ser visual, ok? Para isso, ao longo da minha apresentação, mais adiante, eu vou apresentar o trabalho, além das minhas imagens, que já foram apresentadas aqui na minha introdução, eu vou também apresentar o trabalho de dois fotógrafos, Marcos Palhano e Douglas Mansur, e também da fotógrafa Tamara Lage, que são trabalhos que eu vou analisar, mostrar um pouco essas diferentes trajetórias na fotografia, esses diferentes modos de produzir e de se relacionar com seus temas em contextos sociais e culturais muito distintos, além do trabalho da Tamara Lage, mas que nos possibilita pensar o processo de produção fotográfica e sua relação com a construção de uma identidade, que ela é também social. Ela é uma identidade de pertencimento e de resistência, mas é também uma identidade artística, uma identidade visual e fotográfica, que também é um dos principais temas abordado ao longo dessa apresentação. Mas o que seria a fotografia como forma de expressão e narrativa pessoal? Eu me refiro à fotografia que nós produzimos para nós mesmos, ou seja, aquela desenvolvida a partir dos nossos interesses, da nossa iniciativa, do nosso protagonismo e autonomia, e não a fotografia contratada, a produção profissional, muitas vezes que visa atender o interesse do outro, ok? Ao longo da história, a fotografia, ela desenvolveu um papel na expressão de seu autor, na expressão de seu produtor, fotógrafo ou a fotógrafa. Ela não apenas traz uma representação de mundo, mas ela é carregada de ideologia, de intencionalidade de quem o produziu, né? Então, pensar a fotografia como uma narrativa pessoal automaticamente demanda entender qual é a intencionalidade discursiva de seu produtor. E pensar a fotografia como narrativa nos demanda entender as produções visuais geradas ao longo do tempo, sobretudo a partir de uma sequência de imagens produzida ao longo de um período. O que essas imagens produzidas ao longo do tempo querem dizer? Até que ponto uma imagem dialoga com a outra e produz uma narrativa que diz muito sobre o seu produtor? E o que essas narrativas têm a ver com o pertencimento, com a identidade, com o olhar pessoal e com a visão de mundo de seu produtor? Como diz Fonte Coberta, hoje existimos graças às imagens, ou seja, é como se as imagens existissem para certificar a nossa existência. Principalmente hoje em dia, onde vemos uma imensa quantidade de fotografias sendo geradas diariamente por produtores, fotógrafos não profissionais, mas que fotografam aleatoriamente ou despretensiosamente seu dia a dia e publicam em suas redes sociais imagens essas que acabam gerando uma narrativa sobre o seu dia a dia, sobre o cotidiano, sobre seus assuntos de interesse, sobre suas identificações e identidades construídas ao longo do tempo. Muitas vezes essas imagens elas servem para certificar um certo eu e pertencimento de cada um. Muitas vezes elas também servem para expressar o outro, trazer uma representação que não necessariamente diz sobre nós, mas diz sobre o outro. Mas pode ser que seja nesse processo entre representação do eu e do outro que as identificações e as identidades elas são construídas a partir das relações pessoais travadas durante o processo fotográfico. A imagem fotográfica é uma representação da realidade. Ela não é a realidade. Logo, em que medida nossas fotografias representam determinada realidade ou são capazes de representar determinadas identidades sociais,
culturais. Muitas vezes, o que uma imagem representa para nós, ela pode não representar para o outro, na medida que cada fotografia está vulnerável, suscetível de inúmeras interpretações. Porém, é importante enfatizar que a fotografia ela faz parte de um sistema representacional das identidades, ok? A identidade em si, como falei, ela passa por processos inconscientes imaginários que a fotografia cumpre um papel de representação simbólica e construção visual dessas identidades. Embora as identidades elas são firmadas e fortalecidas na realidade, muitas vezes, a partir de convivências, laços afetivos e de confiança, pode ser que as imagens cumpram um papel de representação dessas identidades e identificações. Pensar a relação entre imagem e identidade é pensar a identidade como uma criação, como resultado de um processo de construção simbólica e discursiva no qual a fotografia cumpre um importante papel. Qual a relação entre nossas identidades e a memória? A fotografia em si é memória. A fotografia tem um papel de preservar a memória. Muitas das imagens que temos ou que tínhamos guardadas na mente, elas só são resgatadas a partir do que vemos nas imagens fotográficas, sejam elas analógicas ou digitais. O encontro com essas imagens, independente do formato que ela tenha, muitas vezes é um encontro mágico, onde nos deparamos com identidades perdidas. Muitas vezes são imagens afetivas que remetem à nossa infância, ao nosso passado, aos nossos laços de identidade e identificação construído há décadas atrás. Identidades essas e afetividades essas que já foram perdidas ao longo do tempo. No entanto, a fotografia cumpriu um importante papel de resgatá-las e, por que não, preservá-las. A fotografia, sobretudo a fotografia documental, aquela produzida e armazenada ao longo dos anos, quase sistematicamente sobre determinado tema, assunto ou local, ela tem um importante papel na preservação de uma identidade visual de um povo, de um país, de uma região. Como falei no início da apresentação, que as identidades são formadas por um processo inconsciente imaginário, a relação entre imagem e memória pressupõe pensarmos nas imagens técnicas, mas também nas imagens mentais, nas imagens imaginadas que carregamos em nós. Um poder da fotografia, atrelado à sua função como uma representação ou uma preservação da memória, é justamente de possibilitar esse reencontro com o eu. Este eu representado, expressado ali na imagem, seja a partir de uma imagem que nos representa, ou uma imagem que nos propomos a representar sobre o outro. Até que ponto somos engajados com os temas que nos propomos fotografar? A questão do engajamento é uma questão fundamental para pensar a representação e construção de identidades coletivas, ou melhor, a construção de visibilidades coletivas. Quando fotografamos um grupo, um movimento cultural, um movimento político, sempre pensamos em que medida a imagem que estamos produzindo gera significados e tem um sentido também para aqueles que se veem fotografados. A fotografia está sempre dentro dessa relação entre o eu, produtor, e o outro que se vê representado na imagem. E pensar a função ou o papel da fotografia na expressão de visibilidades coletivas é pensar esse reconhecimento da imagem. Como eu me reconheço, me percebo nessa fotografia e o quanto ela gera de sentidos compartilhados, significados em comum. A representação de identidades coletivas ela está muito atrelada à construção de visibilidades como uma forma de resistência, como uma forma de construir visibilidade de sujeitos ou grupos muitos deles que permaneceram no anonimato, na invisibilidade, ou que foram estigmatizados muitas vezes pela imprensa, por notícias negativas ou por imagens que não necessariamente os representam. Então,
A construção dessas identidades visuais pressupõe um engajamento, um envolvimento para a construção de imagens com sentidos, não apenas para o seu autor, para o fotógrafo ou a fotógrafa, mas também para aqueles que são fotografados, que se reconhecem nas imagens. Imagens essas que são capazes de trazer uma representatividade do grupo, do coletivo. Então, a fotografia, nesse aspecto, ela atua quase como um projeto, construindo uma narrativa com uma intencionalidade, trabalhando sobretudo com a linguagem, com o simbólico e com a estética, como se constrói essa estética do grupo, para trazer sim uma identidade visual com sentido para muitos, não só para o eu, o ego do fotógrafo. Mas como os fotógrafos conquistam um certo reconhecimento a partir de sua produção fotográfica, a partir de sua narrativa construída ao longo do tempo? Essa resposta demanda entender como a linguagem fotográfica é construída, qual o papel da linguagem na construção dessa identidade fotográfica autoral. Pensar a construção da identidade autoral, a identidade artística de um determinado fotógrafo ou fotógrafa, pressupõe entender como a linguagem atua na construção de visibilidades, na construção dessa memória visual, na construção dessa expressão pessoal. Logo, a construção de uma identidade fotográfica autoral, ela pressupõe um foco em determinado assunto, ela pressupõe um foco e uma insistência sobre determinados assuntos e temas ao longo do tempo. É difícil encontrar um trabalho de um fotógrafo ou fotógrafa de passagem sobre determinado assunto ou que tem uma produção muito rápida ou ligeira e que, mesmo assim, seu trabalho conquista um reconhecimento esse que é preservado e perdura ao longo do tempo. A insistência na construção narrativa sobre determinado assunto, sobre a representação de determinado tema, grupos ou indivíduos, ela contribui muito para a construção de uma identidade fotográfica autoral. É claro que as nossas técnicas, nossas opções estéticas também são fundamentais para que possamos construir uma identidade autoral, uma identidade artística. Mas o foco e o engajamento sobre determinados objetos e assuntos fotográficos são fundamentais para a construção de uma identidade. Poderia falar, por exemplo, do trabalho de Sebastião Salgado, que tem uma opção estética em trabalhar somente com fotografia preto e branco. O branco e preto faz parte da sua construção estética, autoral, e que acaba atuando como uma espécie de marca ou uma identidade artística do fotógrafo. Assim como a fotógrafa Cindy Sherman, ela possui um trabalho focado em autorretratos, ela só produz autorretratos e uma representação da mulher, e sua identidade autoral ela é construída a partir do foco num determinado gênero fotográfico, que é o próprio autorretrato. Ela se fotografa e traz diversas representações da mulher em diversas situações. A opção entre a cor e o preto e branco, um gênero da fotografia, a opção entre permanecer ou focar em determinado assunto ou local ao longo do tempo, a opção estética, técnica por determinado equipamento, determinado tipo de enquadramento, são fatores que resultam num determinado tipo de estética e imagem e, consequentemente, na construção de uma identidade autoral. Ter o seu trabalho reconhecido a partir de uma determinada identidade estética ou visual não é tarefa simples, requer muito tempo, envolvimento, mas sobretudo persistência e foco sobre determinadas formas e assuntos. Agora eu vou apresentar diferentes processos de produção fotográfica e formas de representação a partir dos 3 fotógrafos que eu tinha comentado no início da minha apresentação. O primeiro deles é o fotógrafo Douglas Mansur, que tem uma trajetória de longa data, por quase 40 anos, fotografando os movimentos sociais, rurais e de trabalhadores no Brasil e na América Latina. O Mansur ele tem uma formação
em filosofia e teologia. Ele também atuou como professor de fotojornalismo, além de repórter fotográfico em alguns veículos de comunicação. Sua produção, basicamente, visa promover o acesso aos registros fotográficos de movimentos e disseminar a fotografia como um instrumento pedagógico. A sua fotografia cumpre um importante papel na documentação histórica dos movimentos sociais brasileiros, né? Os movimentos dos trabalhadores, sobretudo o movimento dos trabalhadores sem terra. É sobre este movimento que eu vou focar essa apresentação, mostrando algumas de suas imagens que trazem uma representação tanto do fotógrafo, mas também como do movimento que ele se propôs a fotografar e do movimento que ele se engajou ao longo de quase 4 décadas. Sabemos que o movimento dos trabalhadores sem terra ele foi documentado ao longo de sua história por inúmeros fotógrafos, como por exemplo o próprio Sebastião Salgado, que tem um importante trabalho sobre o movimento. Mas há uma diferença no trabalho de Mansur, que é basicamente o seu engajamento e seu envolvimento ao longo dos anos. Sua produção é uma produção quase sistemática de documentação dos movimentos sociais no Brasil. Com o movimento dos trabalhadores sem terra, ele fotografou diversas etapas do movimento. Desde a ocupação, as primeiras ocupações, o surgimento do movimento, até se tornar assentamento, a evolução dessas famílias, suas conquistas, seus desafios, suas dificuldades, a construção coletiva ligada à terra, a produção de alimentos orgânicos, tudo isso foi documentado ao longo de décadas e traz em si uma representação coletiva e uma visibilidade do movimento sobre uma época em que o movimento era desconhecido, sobretudo para muitas pessoas. O seu trabalho não é um trabalho de um fotógrafo de passagem. Mansur, ele permaneceu com o movimento e no movimento durante muito tempo, acompanhando desde as manifestações, as passeatas, os movimentos eclesiásticos, enfim, as reuniões, todas as etapas, o plantio até a colheita. Uma característica muito peculiar assim, do seu trabalho são as fotos de grupos, as fotos de reuniões, do quanto o movimento dos trabalhadores, principalmente, são organizados e o quanto sua imagem traz uma representação coletiva desses movimentos, seja a partir das cores que ela representa, a partir das bandeiras que são fotografadas, mas também das ações coletivas. Outra característica importante no seu trabalho é o retorno do fotógrafo com a imagem. Mansur fotografa uma família, ele retorna com aquela imagem produzida, entrega para a família e produz uma outra imagem. É o próprio retorno do fotógrafo com uma identidade, com uma memória preservada ao longo do tempo. Uma memória essa visual que possibilita o encontro com o passado, tanto com o fotógrafo, mas também com a história do movimento. A sua formação nos movimentos de base da igreja, no seminário, também ela se torna muito evidente em suas produções. Há sempre um olhar voltado para os movimentos religiosos, católicos, e seu papel fundamental na organização social e na luta por direitos humanos. Então, os retratos são muito presentes assim, na fotografia do Mansur, uma fotografia muito próxima e que traz essa representação da identidade, que é do fotógrafo, que teve uma formação nos movimentos de base da igreja, e na luta por direitos humanos, e que dialoga com a luta pelo direito à terra, pelo direito à vida. Já o fotógrafo maranhense Marcos Palhano atua num contexto totalmente diferente do Mansur. Marcos Palhano tem um olhar para a sua própria ancestralidade e tem um trabalho que envolve tanto a observação como a participação na sua religiosidade. O trabalho de Marcos Palhano, sobretudo ligado aos terreiros, à documentação dos terreiros e o tambor de mina, está muito ligado à sua participação como filho de santo
iniciado na religião do tambor de mina. O seu trabalho ele iniciou a partir do interesse pela documentação do Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, a cultura popular do São Luís Maranhão, é uma influência direta da sua própria família, por frequentar as festas populares, né? A sua mãe, por frequentar essas festas, e quando criança, ele embora não se interessava naquele momento, a partir do momento que ele descobre a fotografia, ele passa a documentar o Bumba Meu Boi e essas festas populares, tendo essa tradição cultural como uma espécie de matéria-prima para suas experimentações técnicas e fotográficas. Então, Palhano, ele cresceu vendo a cultura e a ancestralidade de sua família. A participação na cultura popular e a sua ancestralidade está muito ligada à tradição familiar. E o quanto a sua produção fotográfica documental sobre o terreiro, a partir do momento que ele atua como iniciado no tambor de mina, mas também documenta a sua própria realidade, o quanto essas imagens traz uma representação do outro, mas também uma representação de si. Seja nos retratos do caboclo, do indígena, dos cazumbas, das fantasias da cultura popular, mas também das entidades dentro do terreiro, dos trejeitos, da dança, dos ritos religiosos, né? Tudo isso são imagens que trazem um simbolismo tanto da religião quanto da cultura popular, ligada diretamente à ancestralidade do povo negro, que é a sua identidade própria, né? Outro trabalho que também traz uma representação identitária muito ligada ao seu povo, à sua ancestralidade, é o seu trabalho Resistentes Raízes Negras, ligado à documentação das comunidades quilombola no Maranhão. Sua passagem por esses quilombos traz consigo também um desejo de retratar o cotidiano dessas pessoas, retratar a forma de vida, como que essas pessoas convivem em si, né? É fato que essas imagens, muitas delas já foram tiradas há mais de uma década, mas ainda elas preservam a identidade do povo quilombola como uma identidade de resistência, que é daquele povo de Alcântara fotografado, mas é a própria identidade do fotógrafo que traz consigo a sua ancestralidade e a sua relação com o povo negro dos quilombos. Fotografar o próprio cotidiano para o Palhano demanda um envolvimento e proximidade com o seu assunto. Fotografar o terreiro, para se fotografar o terreiro, é preciso estar lá no terreiro. É difícil que um sujeito de passagem, sem qualquer envolvimento, consiga desenvolver um trabalho sério e engajado e que traga uma representação de identidade que não seja apenas o olhar do fotógrafo, a sua expressão pessoal, mas sim uma imagem que traga um reconhecimento por parte dessas pessoas e entidades fotografadas. Desde as cores, as roupas, os movimentos, o giro, as peculiaridades existentes no terreiro e na cultura popular, remete a um olhar do fotógrafo que é um olhar de dentro daquilo que se propõe fotografar. Logo, há uma construção de uma identidade coletiva, mas também uma identidade pessoal do fotógrafo, na medida que, enquanto ele fotografa, muitas vezes é possível que ele deixe a câmera de lado para também atuar como parte dos membros da comunidade religiosa, da sua comunidade religiosa. Logo, há entre o processo de expressão pessoal do Palhano e de representação do outro, a construção de uma identidade que não é só estética e autoral, mas sim uma identidade coletiva e uma identificação entre a imagem e o próprio fotógrafo, o autor daquela imagem. Por fim, temos o trabalho de Tamara Lage. Ela é uma fotógrafa mais jovem que Douglas Mansur e Marcos Palhano, mas também tem um trabalho muito potente, sobretudo na questão da autorrepresentação e da visibilidade do público LGBTQI+. O foco do trabalho de Tamara é sobretudo na representação das mulheres, né? Traz uma questão muito crítica e política, muitas imagens encenadas e posadas,
sobretudo produzida em estúdio e com construção de elementos que envolvem desde tinta e projeção de imagens sobre o corpo, mas para trazer uma representação e uma crítica muito dura à questão do machismo e ao preconceito. Dentre os seus principais trabalhos, destaco um ensaio fotográfico chamado Amor, de 2015, que é uma série de fotografias de mulheres que sofrem discriminações por serem lésbicas. Outro trabalho interessante é o trabalho Condenadas, que traz muito a questão do padrão estético e a invisibilidade das pessoas. E o Retratos de Guerra, que expressa um pouco a questão da angústia, as marcas na pele e a dor de mulheres que vivem em uma sociedade machista e misógina. É fato que, ao olharmos para o trabalho de Tamara Lage, por exemplo, nos Retratos de Guerra, é difícil, inclusive, falar de uma representação de uma identidade individual daquela mulher fotografada, principalmente por trazer elementos como a tinta sobre o rosto e o gesto representado em uma iluminação neon, onde não é possível identificar o sujeito em si fotografado, mas os gestos de raiva, de dor, ou as marcas na pele como uma expressão da tinta no rosto, como se fossem guerreiras, traz um pouco a questão do grito individual de cada uma e em relação a esse preconceito que sofrem no dia a dia. Logo, ao ver o conjunto dessas imagens, uma ao lado da outra, é possível sim trazer uma identidade coletiva, principalmente porque essas imagens são acompanhadas de legendas, de histórias de cada uma delas associada à sua fotografia. Isso é muito interessante porque também traz o nome consigo e traz em si, a partir do discurso, da legenda, uma identidade que não é possível ver somente no campo visual em que a fotógrafa constrói. Outro trabalho muito interessante, embora não é possível também identificar o rosto das meninas fotografadas, é o trabalho Seu Corpo, Seu Mundo, onde cada uma delas traz uma frase de protesto sobre os seios, sem a parte de cima da roupa, a camisa, mostrando o corpo, trazendo-se um grito de protesto também, relacionado à questão do preconceito e da visibilidade das mulheres. Em si, esse trabalho traz uma identidade estética forte, na medida que as imagens elas dialogam uma com as outras esteticamente, né? Há uma intenção estética e uma construção de uma identidade visual muito clara no trabalho da Tamara Lage. Outra técnica também muito explorada pela fotógrafa é a técnica de projeção de imagens sobre o corpo, mas também as escritas sobre o próprio corpo, trazendo frases de protestos e também frases de histórias de vida reais de mulheres que sofreram preconceito, mas também até questão como suicídio, questões assim muito evidentes na sociedade, mas pouco dialogadas às vezes sobre questões tão duras e que afetam diretamente muitos jovens. Ao produzir autorretratos, Tamara se inclui dentro desse próprio grupo de mulheres fotografadas. Ela se posiciona junto com elas, trazendo uma história em suas imagens, embora trabalhe com autorretrato, mas também quando fotografa o outro, imagens que não são autorretratos, tentando contar uma história que não é somente do outro, mas é uma história própria, relacionada muito à história de vida da própria fotógrafa. Então, a sua produção constrói embora tenha uma identidade visual, uma estética, que não trabalha com a representação óbvia ou muito visível da face, do rosto da pessoa, traz uma identidade artística muito forte, uma crítica dura em relação ao preconceito, em relação ao machismo. E ela se coloca muito claramente quanto à sua posição dentro desse contexto e no seu papel de representação de uma identidade coletiva e não apenas uma identidade visual ou uma expressão pessoal artística enquanto fotógrafa. Boa parte de seu trabalho
é inspirado em histórias reais, em histórias de vida, com amigas próximas que viveram ou amigos e amigas que passaram por situações parecidas, no qual Tamara se identifica e se acha com uma certa responsabilidade ou considera uma questão muito importante que deve ser contada. Então, há uma identificação com as imagens da Tamara por parte das mulheres fotografadas, na medida que as histórias são histórias em comum, mas na medida que também que há um consentimento ao se permitir ser fotografada, mas também ao se reconhecer na imagem e nas histórias que Tamara se propõe a fotografar. Logo, há uma identificação e uma identidade nesse processo de construção estética que passa, sobretudo, pelas experimentações técnicas e artísticas da fotógrafa. Qual a relação entre os trabalhos de Douglas Mansur, Marcos Palhano e Tamara Lage? São trabalhos tão distintos, sobre contextos tão distintos, mas que também permitem trazer a discussão sobre a questão da representação de identidades, sobre indivíduos e grupos, embora cada um atue com um processo de produção e um modo de relação com seus assuntos e sujeitos de forma totalmente diferentes. É fato que o que se percebe, tanto no discurso como nas imagens, que há uma busca estética mais evidente, sobretudo no trabalho de Marcos Palhano e de Tamara Lage. Na medida que ele edita seus trabalhos em séries de fotografias menores, enquanto Mansur parece focar num compromisso com a história dos movimentos sociais ao longo dos anos, a partir de uma produção sistemática que leva décadas. Okay? Não que a estética não seja importante para Douglas Mansur, afinal é a partir da estética que se constrói a visibilidade coletiva ou uma identidade visual sobre esses sujeitos ou grupos fotografados. Os três processos de produção fotográfica buscam engajamento com seus temas e públicos fotografados, embora em períodos e por tempos totalmente diferentes. Cada fotógrafo tem um ritmo de produção diferente um do outro. O trabalho de Tamara é possível perceber que é produzido de uma forma muito mais rápida, em séries fotográficas muito planejadas previamente, a partir de suas construções e experimentações técnicas e estéticas, diferente de Palhano e Douglas Mansur, que passam décadas, Palhano um pouco menos, mas leva-se muito tempo para produzir o seu ensaio fotográfico em muitas idas e vindas ao terreiro. Assim como Mansur, acompanhando o movimento sem terra por inúmeras vezes, permanecendo no acampamento, no assentamento. Então há nesse comprometimento, um engajamento e um reconhecimento por parte do movimento de seu trabalho e de sua atuação. Assim como por parte dos membros do terreiro, da cultura popular, assim como das mulheres fotografadas por Tamara. A questão da representação de identidades coletivas, ela se mostrou, como eu disse, mais evidente no trabalho de Mansur e de Marcos Palhano, na medida que eles fotografam grupos de pessoas, reuniões, seja reuniões políticas ou articulações de movimentos sociais organizados, ou seja as reuniões da cultura popular, da religiosidade, da ancestralidade dentro do terreiro. Logo, essa imagem traz uma representação coletiva mais evidente, enquanto o trabalho de Tamara traz uma representação mais do indivíduo, a partir de retratos das mulheres, e também dos autorretratos da fotógrafa, o que também não impede de trazer na sua essência uma representação coletiva, principalmente quando vemos o trabalho de Tamara Lage organizado em séries de imagens apresentadas de forma organizadas ou em exposições que trazem uma narrativa e contam uma história em comum dessas pessoas fotografadas. Por fim, os três trabalhos apresentaram variações do ponto de vista técnico. Cada fotógrafo trabalha com uma técnica específica de construção para construção simbólica, para a construção dessa representação identitária. Desde o Mansur, que passou pelo analógico até o digital, até como Palhano, que trabalhou também com o finalzinho da era da fotografia analógica e já ingressou na era digital,
Assim como Tamara trabalha somente com a fotografia estritamente digital, usando desde um scanner para digitalizar corpos das mulheres ou seu próprio corpo em imagens que trazem essa autorrepresentação, o autorretrato, até a fotografia digital utilizando outros elementos, como por exemplo o projetor, que projeta uma imagem sobre corpo e traz uma representação dupla, né? Essa construção identitária mais ficcional, mas que também remete a um processo particular e experimental da fotógrafa. Algo que é muito importante enfatizar é que há um certo foco nos três trabalhos, embora sejam distintos, os três manteram foco em suas produções ao longo do tempo. Seja com a documentação dos movimentos sociais, seja com documentação da ancestralidade ligada ao povo negro no trabalho de Palhano, ou seja na documentação das histórias das mulheres e da própria fotógrafa. Há um foco e um engajamento sobre esses temas, espaços e contextos fotografados. Isso contribui para a construção de uma identidade que não é apenas estética, mas também ela é social e que envolve a questão da afetividade e da vivência entre esses sujeitos, o fotógrafo, a fotógrafa e seus públicos fotografados. Portanto, é possível falar em uma fotografia como uma forma de resistência nesses três trabalhos. Uma resistência que envolveu engajamento e comprometimento, não só com a fotografia como uma forma de expressão artística, autoral, mas como uma forma de representação do outro, na medida que ambos buscam uma identificação com a sua produção. Ambos estão sempre retornando com as suas imagens para o seu local de origem. Logo, pressupõe que esses trabalhos demandam um processo dialógico de construção estética que passa não apenas pela técnica, mas pelas vivências no processo criativo. Por fim, chegando nas considerações finais, eu acredito que a fotografia ela não deve ser encarada apenas como um fim, mas como um meio que possibilita encontros, engajamentos, identificações com grupos, indivíduos e movimentos. Há por trás da fotografia, do processo criativo, sempre uma oportunidade de encontro e de diálogo. Acho que isso é o mais importante e mais interessante do processo de construção fotográfica autoral. A questão da construção de uma identidade fotográfica autoral ou artística, ela demanda constante processo de manutenção de nossos processos técnicos e de linguagem. O foco nos nossos temas, o domínio técnico, a experimentação estética e dos equipamentos, mas também o engajamento com nossos temas, ou seja, o tempo que prevalecemos e permanecemos sobre determinados assuntos fotográficos. Acho que isso é fundamental para a construção da nossa identidade autoral e do nosso reconhecimento como fotógrafo, tendo uma identidade artística, autoral, sobretudo temática, a partir do que nós propomos representar. Algo fundamental ao pensarmos a relação entre fotografia e identidade é que a fotografia cumpre um papel na experimentação de identidades que não podemos mais viver na realidade. Nós vivemos, o tempo passou, restaram-se os registros fotográficos. O contato com os registros fotográficos, com as imagens, permite a experimentação e a vivência de um passado a partir das imagens mentais que reconstruímos a partir do contato com as fotografias. Acho que pensar a identidade nesse aspecto é algo muito rico e que trabalha com a questão do imaginário e do encontro com o passado e com os afetos, que talvez não seria possível senão pelo caminho das imagens fotográficas. Outra coisa que eu considero fundamental é que hoje o que notamos é o protagonismo de novos fotógrafos e fotógrafas. Há uma nova geração de jovens, sobretudo, produzindo imagens sobre o cotidiano, que trazem uma representação identitária de si, mas também uma representação coletiva sobre seus grupos de interesse, sobre seus locais de pertencimento, sobre suas vidas, suas culturas, sobre seu povo. Diferente de uma geração onde que muitos dependiam do outro para construir uma imagem sobre nós. Nós estamos em uma nova era da fotografia. Talvez a história da fotografia esteja começando agora, se pensarmos nesse aspecto,
onde a autonomia para a construção de imagens esteja começando, sobretudo com acesso aos smartphones ou celulares com câmeras e as redes, onde podemos fotografar, publicizar, publicar isso e gerar identificações com as nossas imagens, gerar histórias incomuns e identificações a partir do que queremos mostrar sobre o mundo. Logo, há uma renovação das identidades representadas historicamente. Aquelas que por muito tempo tiveram uma representação, muitas vezes que não era capaz de gerar identificação, agora passam a ter uma nova identidade visual, uma nova visibilidade construída não só pelos profissionais ou pelos detentores da técnica, mas sim por uma grande quantidade de pessoas que passam a contar suas próprias histórias. Isso é muito interessante para pensarmos a questão da identidade na atualidade, onde o acesso aos meios de produção se tornou mais democrático. Logo, pensar a construção de identidades visuais não é algo só mais do campo do artista ou do fotógrafo profissional, mas daquele que se interessa pela imagem, pela construção imagética, mas principalmente para aqueles que se interessam em entender o que estão produzindo imageticamente. Concluindo, a velocidade com que as fotografias têm sido produzidas e renovadas na atualidade as torna um tanto quanto efêmeras, sobretudo com a produção diária, a enorme quantidade de imagens que vemos compartilhadas nas redes sociais. Logo, como resistir contra o tempo, contra uma época em que as identidades têm sido construídas e desconstruídas constantemente? Como pensar a questão da preservação das identidades visuais ou das visibilidades no imaginário coletivo? Essa é uma questão que eu deixo para todos vocês pensarem e refletirem, porque é uma questão essencial para aqueles que buscam e que resistem contra uma velocidade e efemeridade das imagens, sobretudo em tempos líquidos, modernos, como diria Bauman.